Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 5 de novembro. O Ibovespa apresentou queda de 1,26%, ficando bem travado ali no gráfico intraday, no gráfico de 60 minutos, bem definido, assim, sem muita direção, mas olhando aqui em termos de movimentação para cima e uma correção, ainda poderia ter mais aqui a extensão dessa correção por mais 1 a 2 pregões, no meu entender, ficaria mais maduro para ter um movimento aí para cima. O que gera o fim dessa correção, no meu entender, seria romper aqui, voltar para cima primeiramente 54.383 e mais forte ainda se conseguir superar os 54.628. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,83%, não conseguiu gerar aquela superação da máxima do pregão de ontem, 15,03, já abriu com gap de baixo, ficou travado ali o dia todo. Segue aqui com a queda aos poucos, mas enfim, ainda a favor de uma tendência de baixa de curto prazo. Para gerar alguma sinalização de alta, para mim ainda aqui, olhando para o gráfico intraday, seria quebrar essa sequência aqui de baixa no G60. Enfim, mais significativo se voltar para cima dos R$ 14,82. Seria um pouco mais interessante esse retorno para cima desse patamar para pensar em alguma compra ainda contra uma tendência da Petro. Vale 5 no pregão de hoje apresentou queda de 0,24%, foi lá embaixo, perdeu a mínima do pregão anterior, do fundo anterior, 20,31, mas ganhou força e terminou fechando aqui com candle de indefinição, ganhou força aqui no suporte, com candle de indefinição, segue numa tendência de baixa. Ainda vejo bem arriscado uma compra contra a tendência em cima desse ativo, mas para quem optar por essa entrada, a alternativa seria, tecnicamente falando, superação da máxima do pregão de hoje, 20,93 o ponto de entrada, e o stop mais bem posicionado ficaria aqui na faixa dos R$ 20,22. Olhando aqui para outros ativos, a gente chegou a passar eu cheguei a recomendar algumas operações no pregão de hoje. Uma recomendação feita foi a ESTC3, uma compra nos R$ 29,00, ao superar R$ 28,99, uma formação aqui numa saída de uma flâmula. Vamos ver se ela realmente confirma. Ela fechou acima, confirmou no primeiro ponto, mas se ela conseguir superar a máxima do pregão de hoje a partir do próximo pregão, aumenta bastante a chance de invadir uma região ali de resistência em torno dos R$ 30,00. Então, a nossa operação aí, o objetivo está lá na faixa de 31,43, o stop em 28,19, que é abaixo da mínima do pregão de hoje. Risco em torno de 2,79%. As outras entradas, na verdade, uma não gerou entrada, a HGTX3, a compra seria superando os 24,83. Foi lá embaixo, não conseguiu romper os 24,83, fechou muito próximo disso. Estaria atento aí no próximo pregão para uma possível entrada nesse rompimento aí dos 24,83. Se acontecer nos primeiros 10 minutos, avaliarei aí a entrada logo na sequência. Um ponto de entrada logo na sequência na HGTX3. Caso não faça esse rompimento, venha aqui para baixo no próximo pregão. Mantenha essa correção aqui um pouco mais no tempo, que é um movimento um pouco mais lateral, aí estarei cancelando a entrada e avaliando outro ponto de entrada na HGTX3. BIF3, essa a gente entrou, né, recomendei aqui na superação dos 12,39, 12,40, com stop em 12,07, ela fechou 12,05, ou seja, ela foi lá, bateu no stop, foi no leilão de fechamento que isso aconteceu, então optei pela saída no próximo pregão, principalmente se perder a mínima do pregão de hoje. Tá? O sinal foi negativo por ter superado a máxima do pregão de hoje e ter perdido a mínima no fechamento do pregão, fechou abaixo aqui desse ponto. Como ainda interpreto tudo isso ainda como uma correção dessa subida, ainda teria essa chance de poder gerar aqui, iniciar um movimento de alta a partir do próximo pregão. Mas graficamente falando, o sinal não foi bom, apontando mais para a continuidade da queda, e o próximo nível de suporte, aqui olhando para o G60, ficaria na faixa de R$ 11,94. Lembrando em relação a BIF3, que o stop seria em torno de uns 2,66%, que representaria no capital total, se saísse em 12,07, 0,35% de perda.
Também seguimos comprado em SUSB5, vendido também em CSMG3, em DTEX3. Então tem algumas operações em aberto para quem tiver interesse em ver quais operações que estão em aberto, bem como resultados, estatísticas e tudo mais. Tem uma planilha de controle, um controle de operações online que eu faço, está disponível tanto no meu site como também dentro do Investmania. Olhando aqui para a SUSB5, fechou aqui com um candle de definição, depois desse movimento de alta, tendência de alta de curto prazo. Aqui tem um suporte em R$10,45, a mínima de hoje foi R$10,45. Então, se esse ativo vier a perder esses R$10,45, dependendo do que é, não necessariamente logo no início do pregão, mas da forma como perder esses R$10,45, seria um ponto de saída da posição comprada, de maneira simples. Vou botar o stop aqui de proteção em R$10,44, o que já traria aí um retorno interessante em cima da posição, que seria mais ou menos aí uns 4,4%, 4,5%. Já seria um retorno interessante, mas a minha expectativa ainda é que esse papel consiga romper a máxima de hoje e do próximo pregão aí. Espero que seja, já fico na torcida, espero que seja no próximo pregão. Seguindo, CSNA3, também fiz uma recomendação de entrada, essa aqui na ponta vendedora, se perdesse a mínima do pregão passado em 8,02 a entrada, se perdesse 8,03, não fez a entrada ainda, não executou a entrada, mas pode gerar essa venda, principalmente se já perder esses 8, se abrir subindo, melhor ainda, se abrir subindo e gerar a perda de 8,08 a partir do próximo pregão, seria já um dos pontos de entrada em relação a venda de swing trade a favor da tendência da CSNA3. E ainda na ponta vendedora, a Natura também foi grande essa correção, é menos provável que venha fazer um movimento para baixo dos R$30, é pouco provável, mas seria uma tentativa de pegar aqui um movimento de baixo, já que ela começou a apresentar um enfraquecimento dessa subida. Se ela vier a perder a mínima do pregão de hoje, seria uma venda de topo descendente, na expectativa que venha aqui um pouco mais para baixo, tentar ali buscar uma região de suporte na faixa aí em torno de R$32,89. Então seria tentar pegar aqui alguma relação risco-ganho um pouco mais favorável nesse papel, no movimento de baixa, trabalhando com stop um pouco mais curto aqui nessa ação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.